Depois de muito se falar, o Congresso promulga hoje a PEC da anistia, a PEC que inclusive anistia partidos políticos de multas. Em resumo, o texto prevê um programa de refinanciamento de dívida dos partidos políticos e perdão de multas por descumprimento de cotas de raça. O projeto, na prática, reduz para 30% o repasse dos recursos de campanha para candidatos pretos e pardos. O texto também prevê um programa de refinanciamento de dívidas dos partidos políticos e o perdão das multas por descumprimento de cotas de raça, desde que os recursos sejam aplicados nas próximas 4 eleições. Além disso, a emenda constitucional, que vai ser promulgada nesta quinta-feira, também considera que eventuais descumprimentos das cotas raciais nas eleições passadas devem ser desconsiderados, desde que nas próximas 4 eleições os partidos políticos compensem essa diferença. Por se tratar de uma emenda constitucional, as mudanças por ela impostas não estão sujeitas à regra da anualidade, que prevê que, para a previsibilidade das eleições, qualquer lei que altere as regras eleitorais só podem ser aplicadas se forem aprovadas com mais de 1 ano de antecedência. Mas o assunto é complexo e quem vai explicar para vocês é a doutora Renata Mendonça, advogada especialista em direito eleitoral. Doutora Renata, obrigada pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço, Neila, o convite. Estou aqui à disposição. Bom, aqui no Boletim Metrópolis, a gente vem falando já dessa novela e dessa PEC da anistia, chamada PEC da anistia. Agora, é importante a gente explicar para quem está assistindo a gente o que muda com essa nova proposta, o que muda de importante mesmo nessa nova proposta para que tinha já previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá, o que acontece? Essa PEC, ela de fato, ela vai trazer uma anistia para todos os partidos que descumpriram as cotas anteriores, seja aquela de gênero, né, que destinava pelo menos 30% dos recursos financeiros públicos do partido para as mulheres, seja as cotas raciais. Então, ambas, elas passam por uma anistia, desde que nas próximas 4 eleições, como bem ele explicou, sejam aplicadas. Mas isso, existem 2 lados. Há quem, os defensores entendem que agora a cota racial ela passa a ser constitucional, o que seria um avanço. No entanto, na prática, há um desincentivo a esse cumprimento, né? Porque deixa no horizonte para os partidos a possibilidade de haver uma nova anistia sempre que for conveniente. E antes, a nossa regra em relação às cotas raciais, Nila, ela era para que os recursos fossem aplicados de forma proporcional. Então, se houvesse, como há agora em 2024, 50%, né, de candidaturas negras, também 50% da verba do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deveria ser aplicado nessas candidaturas. Quando você passa a diminuir essa obrigatoriedade para 30%, então basta que cumpra 30%, mesmo quando a gente está diante de um cenário de 50% de candidaturas entre negros, entre pardos e pretos. Ou seja, se a gente está dizendo que o ideal e o que era previsto por lei seria 50% no caso das eleições deste ano, a gente vai ter aí uma redução de valores para essas cotas específicas de pretos e também cotas de mulheres entram nesse número também, doutora? Então, também, na verdade, a questão o impacto maior em relação à cota de mulheres não é a questão da proporcionalidade, mas é o perdão, né? Então, assim, a partir do momento que você perdoa todos os partidos que descumpriram essas cotas, você está desincentivando essa aplicação, esse cumprimento da regra. Agora, falando sobre cumprimento da regra, eu acho que vale explicar também para quem está assistindo a gente quem determina essa regra. A gente sabe que o Congresso são as casas legislativas, a Câmara e o Senado, eles costumam criar e aí aprovar as leis. Mas essa também é uma postura do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições. Então, quem é que dita essas regras? Essa é uma ponderação interessante, porque tanto para a regra da aplicação financeira para a cota de gênero, quanto para as cotas raciais, foram primeiro a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, em relação à cota de gênero, já é uma emenda, né? Nós tivemos uma emenda, que inclusive é o que a PEC 9 de 2023 está alterando. A gente teve uma emenda em 2022, que já tornou constitucional essa cota mínima de aplicação do mínimo 30%, né, dos recursos financeiros
para as mulheres, e a questão da aplicação da verba para as cotas raciais também foi iniciativa do TSE. Então, o TSE ele traz essa inovação, né, que traz uma preocupação, de fato, para garantir a efetividade nessa participação das minorias na política, considerando a importância que tem numa eleição os recursos financeiros. Então, para além de garantir, por exemplo, para as mulheres uma cota de gênero de registro de candidatura, você também garante que ela tenha acesso a recursos financeiros, assim também como você garante que as pessoas negras tenham acesso a recursos financeiros, que são de extrema importância para que essas pessoas acessem o Congresso, acessem as câmaras de vereadores. As eleições desse ano de 2024 já foram pautadas, claro, nessas regras que foram previstas aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente até divulgou aqui em fevereiro, a ministra Carmen Lúcia estava falando, então, sobre essas regras para as eleições municipais deste ano. Agora, o Congresso tem essa prerrogativa de mudar esses pré-requisitos para os partidos nas eleições deste ano? Por se tratar de uma emenda constitucional, é possível sim, ainda para esse ano, porque não vai se aplicar aí a regra de anualidade, tá? Agora é interessante também, tratando sobre essas inovações do TSE para as eleições de 2024, o TSE passou agora a ter um critério mais rígido em relação à autodeclaração dos candidatos, né? Isso teve muita polêmica na última eleição, chamada afroconveniência, de alguns candidatos que alteraram a sua autodeclaração, etc. A partir dessa eleição, o candidato ou a candidata que se declarar de forma diferente daquilo que declarou quando registrou, né, o seu registro eleitoral, que é o seu título, etc., o seu cadastro na eleição. Se você se declarou de uma forma e agora na eleição, se você se declara de outra, o TSE quer que você explique por que essa alteração. Tá? Mesma coisa se você, numa eleição anterior, se declarava com uma cor e agora você declara uma outra raça. O TSE também está convocando todos esses candidatos e candidatas para se manifestarem, né? Então, assim, vindo de forma mais rígida e não deixando tão livre essa autodeclaração, uma vez que agora a gente tem um critério financeiro, né? Então, as pessoas que têm uma autodeclaração negra, elas podem ter dinheiro, né? O fundo partidário, que é um dinheiro público, destinado à sua campanha. Por isso, um maior cuidado em relação a essa autodeclaração também. E é uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral. Muito interessante essa mudança, a gente até tinha falado sobre isso aqui em fevereiro e, de fato, é muito importante e muito curiosa. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, doutora, o que garante que essa lei que vai ser modificada agora não vai ser inócua? Ou seja, a gente já está vendo aí o Congresso votando uma lei que já estava aí determinada, inclusive, para as eleições deste ano. Agora, quem garante que com essa mudança da PEC da anistia, daqui 4 anos o Congresso também não vote mais uma vez para anistiar as decisões do passado? É justamente isso, Neila, não é uma garantia. E isso, de alguma forma, atinge a credibilidade dos próprios partidos, né, que atuaram de forma junto aos parlamentares também, de forma conjunta, a fazer essa alteração. Então, os partidos atualmente na nossa democracia já não têm uma credibilidade muito grande, né? O que é ruim, uma crise de representatividade que a gente vive, e esse seria mais um elemento que vai de encontro, né, a essa credibilidade, porque, de fato, não há nenhuma garantia de que daqui a 4 anos não vai haver uma nova anistia, infelizmente.